O andar útil mais alto no Sears Tower é o 110º. O edifício é utilizado de alto a baixo. A altura até o telhado do prédio é de 442 metros. E a maior medição é feita no topo da antena oeste, 527 metros, a antena mais alta em qualquer prédio no mundo. Se pegássemos 6 Boeing 747 e os colocássemos em fila, a Willis Tower ainda seria 28 metros mais alta que a fila dos aviões. E nem mesmo com um 7º avião, a fila passaria as antenas. O tamanho é importante, mas a verdadeira maravilha aqui está oculta atrás das paredes austeras do prédio. Os inúmeros sistemas que sustentam essa grandeza. Esta metrópole requer 40 mil quilômetros de encanamentos. É essencial em qualquer prédio, e mais ainda aqui, porque temos mais pessoas envolvidas no processo e a operação que realizamos é maior. Esta metrópole requer 40 mil quilômetros de encanamentos. E se colocarmos todos os canos em linha reta, poderemos atravessar os Estados Unidos 8 vezes. Número de vasos sanitários? 943. 69 mil quilômetros de cabos telefônicos atravessam o prédio, o suficiente para dar quase 2 voltas no globo. Sem falar nos 41 hectares de escritórios e espaços comerciais, o bastante para cobrir 75 campos de futebol americano. No início, o então chamado Sears Tower não iria ser o prédio mais alto do mundo. John Zills começou a trabalhar como engenheiro estrutural no projeto em 1969 e se recorda de um dos primeiros projetos. Era só um grande prédio quadrado que carinhosamente chamávamos de O Porco. Felizmente, a ideia do porco teve vida curta e a empresa Sears Roebuck decidiu que sua sede seria o prédio mais alto do mundo. A proposta tornou-se um grande desafio para John Zills e os outros engenheiros, o de criar um tipo de arranha-céu que jamais havia sido feito antes. A torre é uma série de 9 tubos quadrados de 23 por 23 metros, com colunas nos perímetros desses 9 tubos, montados numa configuração de 3 por 3 na base. E ao fazermos vários tubos com alturas diferentes, temos um prédio na configuração atual, e isso coincide com o sistema estrutural. Assim, a expressão arquitetônica é, na verdade, o sistema estrutural. O que vemos é a estrutura do prédio. E o Sears Tower tem um segredo que somente um engenheiro reconheceria. O edifício está inclinado. O prédio não é totalmente vertical. Por causa dessa carga excêntrica, as colunas no lado oeste suportam uma carga maior que as do lado leste, e o prédio inclina para o oeste 15 centímetros. Além de estar inclinado, ele balança. Ele é projetado para balançar cerca de 90 centímetros na pior das tempestades. Nas tempestades que vêm do Lago Michigan 2 vezes por ano, a torre oscila 20 centímetros em torno do centro. O advogado Peter Fazio trabalha no prédio há muito tempo e conhece muito bem esse movimento. Não só dá para sentir, pois algumas pessoas enjoam, mas também podemos vê-lo. Não temos lustres que ficam balançando, mas podemos ir ao banheiro e ver a água se agitando nos vasos sanitários. Todos que entram no edifício passam por uma checagem de segurança semelhante à dos aeroportos. O mais importante no nosso trabalho é a segurança. O prédio tem mais de 10 mil pessoas, quando está com ocupação máxima nos dias úteis. 135 câmeras de vigilância veem e gravam cada movimento. E se isso não bastasse, câmeras também veem o interior dos volumes. Equipamentos de raio-x examinam tudo, incluindo equipamentos de filmagem. Em seguida, o detector de metais.
Para visitar um escritório no prédio, é preciso uma identificação fotográfica antes de passar por essa entrada. Mas há ainda outro toque de Big Brother. Uma das coisas nos bastidores que o público não vê é o nosso centro de comando. Lá nós temos pessoas que monitoram as câmeras e nossos sistemas de alarmes. O centro de comando é o olho do edifício que nunca fecha. Instalado em um local secreto no prédio, com acesso limitado e alta segurança, é o local que coordenará todas as ações em caso de um desastre. Os operadores monitoram cada uma das 135 câmeras do prédio 24 horas por dia. Eles podem parar os elevadores e este painel pode comandar todos os 104 elevadores. É possível também expulsar fumaça de um ambiente, controlar o fluxo de ar de todos os andares e realizar inúmeras outras tarefas com o simples acionamento de um botão. Outro nível de segurança fica no subsolo do prédio, onde há atividades constantes na área de descarga. Aqui no Sears Tower, sou o chefe da recepção. Eu recebo e cuido de todas as entregas que chegam para os usuários do prédio. Tudo que entra no prédio é inspecionado, seja papel, produtos ou motocicletas. Nada deixa de passar pela segurança. Bom dia, Ed. Como vai? Aonde vai hoje? Isso é tudo que trouxe? Mesmo os motoristas que trazem produtos devem ser identificados todas as vezes que fazem uma entrega. Está liberado. Pegue seu documento e venha. Somente depois de passarem por um detector de metais e por uma máquina de raio-x é que as mercadorias são liberadas para entrar. Mas nem sempre são usados equipamentos de alta tecnologia. Às vezes, a segurança está sobre 4 patas. Esse labrador amarelo Jackson cheira os caminhões de entrega em busca de explosivos assim que chegam à área de descarga. Ele é treinado para detectar mais de 12 materiais potencialmente explosivos. Se algo incomum entrar aqui, a polícia é chamada imediatamente. Cães que detectam bombas trabalham no Sears Tower desde outubro de 2001. Muitas das medidas de segurança atuais foram adotadas a partir de 11 de setembro. A segurança pode ter mudado, mas a atração do endereço continua a mesma. O nome Sears Tower no seu cartão de visitas mostra o tipo de empresa em que você está, o tipo de empresa que mantém o prédio e que é reconhecido no mundo todo. No início de 2004, um grupo de investidores nova-iorquinos comprou o Sears Tower por 840 milhões de dólares. Seu custo original foi de 175 milhões. Isso significa que o edifício continua sendo valorizado, apesar da fama potencialmente perigosa. Bem-vindos ao terraço, saída à esquerda. Espero que gostem da vista. Subindo mais de 40 andares, encontramos a dupla responsável pela movimentação das pessoas. Steve Rosenthal e seu elevador de alta velocidade. Como o Dwight diria, faça seu trabalho e não reclame. Poucos fazem essa viagem ao topo do Sears Tower, em cima de um dos elevadores mais rápidos do mundo. É incomum se ver o interior do poço do elevador, muito menos fazer uma viagem destas. A máquina dispara pelo prédio passando 2 andares por segundo e o espaço é apertado. A folga é de apenas 2 centímetros. Estamos em cima do elevador de observação número 2 no Sears Tower. E é ele que leva os turistas que vêm do nível inferior 2 até o 103º andar, no topo do prédio. O elevador se move a mais ou menos 500 metros por minuto. Na verdade, não é mais ou menos. São 500 metros por minuto e levaremos 70 segundos para chegar ao topo do prédio. Acabamos de chegar. Há 2 elevadores até o topo do Sears Tower. Os únicos elevadores que vão direto do térreo ao 103º andar. Juntos, eles já percorreram mais de 3 milhões de quilômetros durante as décadas em operação.
O elevador, o contrapeso e os equipamentos nesses 2 elevadores pesam o equivalente a 100 automóveis se deslocando pelo edifício o dia todo. Essas máquinas são as mais usadas no prédio. A subida é tão suave que os passageiros só percebem quando seus ouvidos estalam. Seus olhos saltariam se vissem um monstro mecânico que os puxa até o topo. Os cabos estão conectados ao teto do elevador e a outra ponta está ligada a um contrapeso que sobe e desce com o elevador. E é um processo de tração que passa por um grande motor lá em cima. Lá no alto fica a sala de controle com o motor e com as polias por onde passam os cabos. Do meu lado esquerdo e do direito não tem nada além de atrito segurando o elevador aqui. Voltaremos a seguir com obras incríveis no Nat Geo. No edifício Sears Tower, a força vem de cima e o cérebro está embaixo. Numa sala no subsolo, um mouse controla os elevadores e câmeras de vídeo vigiam o poço. Se os cabos saírem de vista, significa que está ventando muito e o prédio está oscilando demais para os elevadores operarem em segurança. Com ventos de 90 ou 95 km por hora, desligamos os elevadores e dizemos desculpem, está ventando demais para operarmos. As pessoas que estão entrando nessas caixas velozes terão uma experiência única. A viagem ao topo leva menos de 1 minuto. Me sinto uma criança. É, uma criança numa loja de doces. É fantástica. A vista é fantástica. Eu tô adorando. A cidade toda. Parece que estamos no céu. É inspirador e mágico estar num lugar tão alto. O mirante do Sears Tower fica no 103º andar e ainda é um dos mais altos mirantes do mundo. Turistas e moradores locais vêm aqui para ver os pontos mais conhecidos de Chicago. O estádio Soldier Field, o centro John Hancock, Lago Michigan e até mesmo 4 estados diferentes. A única vista mais impressionante é esta aqui. Mas cuidado com a vertigem. Este é Tony Tonian, o homem que mantém as janelas do Sears Tower limpas, mais de 16 mil delas. Eu digo às pessoas que sou o único no prédio que tem 6 escritórios e todos eles têm um terraço. Operar esta máquina não é difícil, desde que ficar a 90 andares de altura com apenas uma fina plataforma de metal sob seus pés não seja um problema. Desde que tenha alguma coisa sólida debaixo de mim, tudo bem. Depois de alinhada, a máquina opera por conta própria, limpando os vidros a cada 3 meses, chova ou faça sol. Um dia ruim é quando o vento está a 80 km por hora e o chefe diz, temos que lavar as janelas hoje. São necessários 6 super rodos de 20 toneladas métricas para fazer o trabalho. Todas as lavadoras funcionam em trilhos próprios localizados no telhado. Essas máquinas, sem igual, são movimentadas por um misto de eletricidade e improvisação. A plataforma de limpeza é sustentada por cabos que correm por canais na fachada do prédio. Esta máquina, no 90º andar, tem cabos suficientes para subir e descer o prédio 2 vezes. Manter todos os sistemas funcionando é uma tarefa ininterrupta. A torre não dorme nunca. E às vezes, este operador também não. São 2.232 degraus até o topo, 16.100 janelas, 796 banheiros, mais de 20 mil sprinklers. O centro de comando opera 24 horas por dia, 365 dias por ano, e uma ação deste local pode transformar um escritório confortável num buraco abafado. Podemos monitorar áreas específicas do prédio. Se alguém ligar reclamando de calor ou frio, podemos checar aquela região do andar para ver se tem alguma coisa mais fria ou mais quente do que deveria estar.
Refrigeradores, bombas d'água e até aquecedores que derretem a neve nas calçadas estão ligados a esta sala por meio de computadores. Mas o que há dentro de todos esses metais ligados ao centro de comando que realizam esses trabalhos? Essas grandes bombas impulsionam a água a até 20 kg por centímetro quadrado, mais que o dobro da pressão de uma mangueira de incêndio comum. A água é bombeada até o 29º andar, onde outras bombas a enviam para o 64º, 88º e 106º andares. Para enviar a água até o topo, seriam necessários canos de 30 centímetros de espessura em todo o prédio para suportar a pressão, mas assim não haveria espaço para os advogados e contadores. Estamos na central de resfriamento. Basicamente, aqui é gerado o ar-condicionado para todo o prédio. Eu tenho mais de 18 mil toneladas de refrigeração somente neste andar. E, na verdade, só preciso de metade disso a qualquer momento. No pior dia, só preciso metade disso. A falta de energia poderia transformar essas máquinas em pilhas inúteis de metal, mas isso jamais vai acontecer. Graças a duas grandes apólices de seguro instaladas no subsolo. O que vê aqui atrás é um dos geradores de 2.100 kW. É um gerador de emergência que usamos quando falta energia. Ele alimenta todos os equipamentos de segurança e contra incêndios. As máquinas que fornecem energia ao Sears Tower numa emergência poderiam ser usadas tranquilamente numa ferrovia. Na verdade, são motores de locomotivas de 16 cilindros. Nunca foi preciso usar esses geradores a diesel de 2.100 kW. Mas numa emergência, eles poderiam fornecer energia durante 4 dias. Com seus enormes silenciadores e filas de baterias, são muito mais potentes que um maquinário comum. São exemplos notáveis da filosofia da Sears de quanto mais melhor, desde quando a empresa construiu este edifício. E com o prédio vieram algumas características interessantes que mostram que ele estava à frente de seu tempo. O Sears Tower foi construído com um sistema de sprinklers, mesmo não sendo obrigatório segundo a legislação da época. Uma rede de dutos abaixo dos pisos garantiu espaço adicional para acomodar tecnologias futuras. E o edifício tem uma característica que mostra a visão futura dos construtores. Não foi usado amianto no isolamento, algo que era comum nos anos 70. A antecipação de todos esses aspectos resultou em milhões de dólares poupados ao longo do tempo. E com o tempo, a torre também foi modernizada. O aspecto mais emocionante do trabalho foi quando instalamos as antenas. Colocamos os postes que ficam nos 4 cantos do prédio e em seguida instalamos os 25 metros do mastro oeste, usando um helicóptero. Foi emocionante, tenso. Foi muito tenso. Até a primeira peça ser instalada. Aí ficamos mais tranquilos. Mas foi divertido. Ron Romano é presidente da Installation Services Incorporated, que instalou as antenas que dão ao edifício seu visual diabólico. São 3 antenas distintas que ficam aqui, por isso chamamos de pilha tripla quando instalamos. As antenas tornaram o Sears Tower um dos prédios mais altos do mundo, e ele continua brilhando na linha do horizonte de Chicago. Lá dentro, usuários do prédio se aproximam do fim do dia, um momento em que podem sofrer os efeitos de um fenômeno que ocorre neste lugar desde que ele foi construído. O advogado Peter Fazio está no prédio desde o início e se lembra da primeira vez que operários se depararam com essa anomalia. O que aconteceu foi que durante 90 dias ninguém fez nada, porque só ficavam olhando pela janela. A vista era tão fascinante que as pessoas deixavam de trabalhar. Mas Ron Romano provavelmente tem a melhor vista, mesmo que isso signifique ficar parado no meio da noite, 500 metros acima da cidade. Quem está num prédio alto, olhando pela janela, ou num avião, olhando para baixo, tem a chance de ver uma grande área só devido à altura. Não é diferente de fazer qualquer outro trabalho ao qual se está acostumado.
As antenas no topo do Sears Tower transmitem os sinais de mais de 30 estações de rádio e emissoras de TV. O sistema de suporte delas desce pelo prédio até o 100º andar. São projetadas para suportar ventos acima de 240 km por hora, ou um furacão de categoria 4. Ron sobe nessas torres a cada 2 meses para acrescentar cabos de transmissão, fazer a manutenção ou trocar as lâmpadas no topo. Cada escalada começa na base da antena, no topo do prédio. Aqui estamos na entrada dessas torres. O técnico fica dentro de um espaço claustrofóbico durante grande parte da subida. Chega então o momento da verdade. 9 metros abaixo do topo da torre, a única forma de subir é por uma escada do lado de fora da antena, e para isso é preciso um bom preparo físico. Os trabalhos costumam ser realizados à noite, quando as estações estão fora do ar. Pendurar-se meio quilômetro acima de Chicago é um risco menor se comparado ao que uma torre de transmissão totalmente carregada pode fazer. Mas Ron não se preocupa com a vertigem ou com a emissão de micro-ondas. Ele apenas aprecia a vista. Uma das vantagens deste trabalho é o que vemos daqui. Dá para ver muito longe. Num dia claro, isso vai de um estado a outro. Esta mega estrutura parece inspirar uma grande dedicação. É uma atitude otimista que transparece em todos que trabalham aqui. Da área de descarga, ao saguão, ao mirante e até o extremo da parte mais alta do edifício. No fim das contas, fica claro, as pessoas que trabalham no Sears Tower, dia e noite, só aumentam a grandeza do prédio. Adoro a magnitude do prédio. Ele é grande e é seguro. Gosto de trabalhar aqui. É simples, só isso. Versão